Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre função composta, tá? Então vamos entender aqui o que é a composição de duas funções, certo? A gente começa com duas funções aqui, ó, f de A em B e g de B em C, certo? Note que o contradomínio da primeira função é igual ao domínio da segunda função, certo? E aí a gente define o que é a função composta de g e f. Vai ser a função de A em C, certo? Ela vai ser definida dessa forma aqui, tá? A função g composta com f é a função que pega cada elemento x, o elemento x vai estar onde? Vai estar aqui no A, ó, no domínio da função f. E vai levar isso em quem? Vai levar no g de f de x. Então, como é que as coisas acontecem, né? Na função composta, g bola f, a gente começa com um elemento em A, certo? A função f é a primeira que atua aí. Ela pega um elemento em A e transforma esse elemento em um elemento do conjunto B, né? Que é o que a função f faz. Agora, a função g, ela atua, né? Porque eu sei que o f de x é um elemento do conjunto B. E o domínio da função g é o conjunto B. Então, ela vai pegar esse elemento do conjunto B e vai transformar em um elemento do conjunto C, que é o que a função g faz, tá? Então, compor funções é isso. É aplicar uma e depois aplicar a outra, certo? Por isso que o domínio da função composta é o domínio da primeira função que você aplica e o contradomínio da função composta vai ser o contradomínio da última função que você aplica, certo? Ela começa onde a primeira função começa e termina onde a última função termina, tá bom? Então aqui vamos falar algumas observações a respeito disso, né? Que inclusive eu já falei aqui. Primeira observação é o seguinte, ó. Note que o domínio de g bola f, né? G composta com f, é igual ao domínio de f. Ou seja, o domínio da composição vai ser igual ao domínio da primeira função que você aplica. Sobre o contradomínio, né? Note que o contradomínio de g bola f é igual ao contradomínio de g, certo? Que é o que eu falei naquela hora, né? Agora, a imagem, né? O que a gente pode falar sobre a imagem? Note que a imagem da função composta ela vai ser simplesmente g de f de A. Aí é pela própria definição de imagem, tá bom? Ou então, se você quiser, você pode dizer que isso é g da imagem de A. Ou, desculpa, de f. Certo? E aí você tem que lembrar o que é a imagem de uma função, tá? Aqui a gente tem um exemplo. F é dada dessa forma e g é dada dessa forma aqui, né? A função f, ela pega um número racional e multiplica ele por raiz de 2. A função g, ela pega um número real e eleva ele ao quadrado, né? Um número real ao quadrado continua sendo um número real. Então aqui está ok, né? Domínio contra domínio. Na f, se você pegar um número racional e multiplicar por raiz de 2, isso vai ser um número real, né? Mas não necessariamente, na verdade, isso nunca vai ser um número racional. Por isso que eu não posso colocar o Q, né? Eu tive que colocar o R, tá bom? Ok. Então vamos ver como é que é
a composição dessas duas funções aí, né? Então, primeira pergunta, eu posso fazer isso aqui, né? Porque se eu fizesse isso aqui, o domínio da G é R, aí isso iria para R, e aqui seria o momento que eu aplicaria a função f, né? Mas a função f ela não está definida nesse conjunto, ela está definida somente em Q, e toma valores em R, né? Então não poderia fazer essa composição, tá? Então eu tenho que fazer G bola F. Não posso fazer F bola G, tá? Não é sempre que as funções compostas elas existem, tá? Nesse caso aqui, essa composição aqui existe, mas essa aqui ela não existe, tá? Não tem como fazer ela, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui G bola F, vai ser uma função de Q em R, e ela é dada da seguinte forma. A gente tem que G bola F de x é igual a G de F de x, mas quem é o F de x? O F de x é x vezes raiz de 2. Só que quem é o G disso aí? Como é que a função G funciona? Ela pega o seu argumento e eleva ao quadrado. Então, isso aqui vai ser x raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2x ao quadrado, certo? Então, a gente tem que a função composta aí, então, ela é uma função definida no conjunto dos racionais e ela é dada dessa forma aqui, né? O legal é que se você for ver, isso aqui vai ser sempre um número racional, né? Lembrando que esse x que a gente pega aqui, ele tem que estar nesse domínio, então esse x é um número racional. Um número racional ao quadrado é racional, e 2 vezes um número que é racional vai ser um número racional. Ou seja, isso leva a gente a concluir que a imagem, aqui a gente sabe o que? A gente sabe que a imagem de G bola F está contido no conjunto dos racionais, que por sua vez está contido no contradomínio da função composta aqui, certo? Agora, vamos ver como é que funciona a história da imagem inversa no caso da composição de funções. Considere o raiz de 2 e o 1 aí pertencentes ao contradomínio da minha função, tá? Para destacar, eu vou deixar isso aqui vermelho, para ficar mais fácil de você olhar, certo? Então, o que foi que eu fiz? Peguei dois elementos aqui no contradomínio, e eu vou atrás de saber quem é isso aqui, ó. G bola F a menos 1 do raiz de 2. Vou ver quem é a imagem inversa do raiz de 2, e vou ver quem é a imagem inversa do 1, certo? Então, note o seguinte, bem aqui eu expliquei para você que a imagem da função composta aqui nesse exemplo, ela está contida nos números racionais, certo? Se a imagem da função composta está contida no conjunto dos racionais, então, se eu olho para um número que não é racional, esse número ele não é atingido por ninguém através dessa função, tá? Então, essa imagem inversa aqui é vazia, certo? O que isso aqui significa? Ó? Isso aqui significa que não existe nenhum x pertencente a Q, tal que G bola F de x seja igual ao raiz de 2. Por que isso acontece? Vou explicar novamente. Que é a cara da minha função composta. Lembrando que esse x ele é um número racional. Um número racional ao quadrado continua sendo um número racional. E isso multiplicado por 2 será um número racional. Portanto, a minha função composta só atinge valores racionais. Como o raiz de 2 não é racional, então não tem ninguém, não existe nenhum x em que, tal que g bola f de x seja igual a raiz de 2, tá bom? Agora vamos analisar aqui o caso do 1, certo? Isso aí vai ser a imagem inversa através de f,
desse conjunto aqui, ó. Imagem inversa de 1. Professor, agora eu não estou entendendo, porque aqui o G aparece primeiro e o F aparece depois, agora aqui eles trocaram de ordem, né? Vamos entender isso aqui agora, ó. Começou no conjunto Q, né? A função F, né? Ela começa aqui no conjunto Q, cadê? Aqui, ó. E vai para o conjunto R. E a função G sai de R e vai para R, né? Agora a gente está pegando o 1, que pertence a esse conjunto, e a gente está olhando a imagem inversa dele. Então, primeiro a gente volta para cá, analisando quem é G a menos 1 do 1, e depois a gente volta para cá, analisando quem é a imagem inversa desse conjunto aqui pela função F, certo? Então aqui é que aparece G a menos 1 de 1, tá bom? Então vamos entender primeiro quem é esse rapaz aqui, para depois entender quem é esse rapaz aqui. Inclusive eu esqueci de fechar o parênteses, certo? Então vamos lá. Quem é G a menos 1 de 1? O que é que a função G faz? Ela pega um número real e eleva ele ao quadrado, né? Se eu estou olhando para o número 1 que está aqui no contradomínio, eu estou atrás de alguém aqui no domínio, tal que quando eu elevar esse alguém ao quadrado, eu obtenho o 1. Isso aqui tem duas possibilidades, pode ser o menos 1 e o 1, certo? Então aqui, G a menos 1 de 1 vai ter esses dois elementos, certo? Então aqui o que eu estou olhando é para F a menos 1 do conjunto que tem o menos 1 e o 1, certo? Então aqui eu tenho que olhar para a imagem inversa de dois elementos, do menos 1 e do 1, tá bom? Porque agora eu estou olhando o menos 1 e o 1 aqui, certo? E eu tenho que achar alguém aqui no Q, um certo x pertencente a Q, de modo, o que é que a função f faz? Ela pega um número racional e multiplica ele por raiz de 2, certo? Então eu estou procurando um x aqui em Q, de modo que x vezes raiz de 2 seja igual a 1 e x vezes raiz de 2 seja igual a menos 1. Só que isso dá para a gente as soluções raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Só que você nota que esses valores de x aqui, eles não são racionais. Portanto, f a menos 1 desses dois rapazes aqui também vai ser vazio. Certo? Também vai ser vazio, tá? Então, eu escolhi esse exemplo aqui de propósito, né? Ou seja, no caso aqui, só apareceu coisas vazias, né? Para a gente ver como tomar a imagem inversa de função composta é um pouco delicado, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, tá? E se inscreve no canal, ativa as notificações aí para ficar sabendo de todos os vídeos aí que eu postar, tá? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.